Boa tarde! Sejam muito bem-vindos. Estou começando aqui de São Paulo mais uma live comunicando com um propósito, que finalmente voltou ao Instagram e também está no YouTube. Gente, agora eu estou fazendo o seguinte, a live acontece terça, quarta, quinta, meio-dia e 7. Então, eu gravo a live num dia, né, eu transmito ao vivo, na verdade, e no dia seguinte, o vídeo, o conteúdo dessa live vai para o YouTube. Então, a de ontem, eu fiz uma live ontem, que foi o primeiro dia sobre inspiração. E esse vídeo foi hoje para o meu canal no YouTube. E essa conversa que a gente está tendo hoje aqui, eu vou receber daqui a pouco o Tom Molinari, ela vai amanhã para o meu canal no YouTube. Então, quem perder ao vivo, fica sabendo que no dia seguinte está no YouTube. E nós estamos nessa semana falando sobre inspiração. Quero saber se vocês gostaram do tema. Aliás, gente, de onde vocês são? Eu quero que vocês me contem. Tem gente do Rio de Janeiro, tem gente do Ceará, tem gente do Paraná. Eu estou aqui de São Paulo e quero saber de onde vocês estão assistindo a live Comunicando com o Propósito de hoje. Estou aqui pegando o meu chazinho. Eu descobri um chá, gente, muito bom, não sei se vocês gostam, mas esse é chá preto e laranja. Ó, Goiânia, Goiás, Rio de Janeiro, Moçambique, que legal, um abraço para Moçambique, na África. São Paulo, a Sara está em São Paulo. Olha, Tereza mandou aqui a bandeira da Angola, Portugal e Inglaterra. Eduardo do Rio de Janeiro. Santa Cruz, Bolívia. Um abraço para Bolívia. Recife, Pernambuco, Manaus, alô Manaus, um abraço. Anápolis, Goiás. Seja bem-vinda, Sirlene. E a Patrícia está em Portugal, que legal. Então nós temos pessoas de todo o Brasil, da Europa, da África, de Moçambique e de Angola, aqui. Olha lá, o Ale Matos, do Rio de Janeiro, grande Alexandre. Natanael, de Acopiara, Ceará. O Eduardo perguntando se eu gostei da camisa que ele... Ah, lá no Invas Lobo? Dessa que você está falando? Rio das Pedras, São Paulo. Gente, tem Rio das Pedras em São Paulo? Não sabia disso não, tem no Rio de Janeiro. Rio Verde, Mato Grosso do Sul. Que legal. E eu queria saber também se vocês gostaram do tema. Sabe que quem acompanha aqui a live Comunicando com o Propósito, a gente tem um código, né? Que é a mãozinha, o emoji da mãozinha. Ó, o Júnior de São Gonçalo. Que legal, o Tom também é de São Gonçalo, daqui a pouco ele vai estar aqui com a gente. Tom Molinari, cadê você? Ah, já tá aí ele, rapaz. Cara, você estava aí na... Curitiba, Paraná. Ei, Ó, o Tom aí. e aí, Rapaz, tem que tudo ajeitar bem? aqui minha câmera. Calma aí. Eu também vou ajeitar a minha aqui. É sempre um desafio, né, cara? A gente nunca sabe como é que vai ficar a transmissão. É verdade. E aí, cara, tá bem? Tudo bem, cara. Que bom te ver, que bom estar falando contigo. Bom te ver também, graças a A Deus, gente cara. esteve junto na gravação do Som do Reino, né, cara? É verdade. Faz Aquilo uns foi em 2018, correto? 3 anos já, cara. Tem 3 anos. É, O Som do Reino 2, que foram dias especiais demais. foram. Você sabe que até hoje eu ouço aquelas músicas quase todo dia, né? A É verdade. gravação que, enfim, de ABBA, enfim. Eu adoro Sim, aquele momento e é muito legal ter participado. que legal. Gente, nós vamos falar hoje sobre inspiração. Então, me recebendo aqui o Tom Molinari, que é um cara criativo, né? Aliás, essa é a impressão que eu tenho. Você vai me dizer, Tom, se você é um cara criativo ou não. Por que eu acho que você é um cara criativo? Porque você compõe melodia, letra, você cria cursos, mentoria, você cria conteúdo. Então, isso me indica que você é um cara criativo. Agora, tem duas coisas que marcam, né, o produtor de conteúdo. O cara pode ser criativo por natureza ou ele pode estar sempre buscando inspiração. Mas antes de falar sobre isso, cara, queria te dar as boas-vindas e deixar aí o microfone na tua mão.
Obrigado, cara. Obrigado, Dani. É muito bom estar aqui com você. É muito bom ver você de novo, mesmo que online, né? E, cara, vamos falar desse assunto que para mim é um assunto muito legal. Eu amo falar disso. Eu já falo disso já há um tempo. Em 2019 eu escrevi um livro chamado O Tesouro dos Atentos. E ele é um livro para compositores e criativos, pessoas que trabalham com criatividade. Então, eu acredito que vai abençoar algumas pessoas aquilo que eu falar aqui hoje. Ah, que legal, cara. Não, eu não tenho dúvida disso. Escolher você para estar aqui não é à toa, né? Porque realmente eu acompanho o que você escreve, o que você canta, e eu vejo muito talento nisso. Você, um dos seus discos, né? Cristocêntrico. Cristocêntrico, certo? Você cria uma nova palavra ali, entendeu? É bom isso. Isso é criatividade, isso é inspiração. Mas antes, cara, me conta um pouco sobre o seu início, a sua juventude, a sua adolescência. Como é que você se torna um músico? Como é que você se descobre um músico compositor? Legal. Eu sou autodidata na maioria dos instrumentos que eu toco. O único instrumento que eu estudei mesmo e formei foi piano. Mas eu sou muito autodidata e desde pequenininho sou aquele músico talentoso que todo mundo olha e fala, cara, esse menino vai dar em alguma coisa. Tem um talento nato, então basicamente eu fui empurrado para esse lugar, né? Da arte, da expressão, da música. Então foi muito natural, não precisei fazer muito esforço, porque eu era esse menino criativo, já com muita sensibilidade, tanto espiritualmente falando, quanto de maneira prática, né? Tinha muita sensibilidade em relação às relações com as pessoas, muita sensibilidade com a arte em si, me expressar a partir de desenho, de texto, me expressar a partir da música. Então, eu era aquele menino que queria aprender todos os instrumentos de uma vez só. Então, eu tinha ali o violão, tinha o teclado, tinha o ukulele, tinha todos os instrumentos e queria aprender. Sempre quis tirar notas de violões, descobrir novos acordes. Então, eu estava sempre ali buscando aprender coisas novas. E Então, você cara, tem sim. músico na família? Tem músico na família? Cara, tem músico numa família distante, assim, sabe? Em primos de segundo grau, talvez. Você, Mas tá, então não é uma influência do seu avô, do seu pai, da sua mãe, não, da sua avó. É não. uma coisa Meus sua, pais, veio com meus você. irmãos, não. Sim, é. Mas é muito natural, como eu disse. Não precisa fazer muito esforço, não. As notas saíam, os acordes saíam. Eu lembro que naquela época não tinha internet ainda, então a gente dependia de revistinha de cifra, né? Que você comprava na banca. E eu não tinha dinheiro para comprar revista de cifra. Então, cara, eu pegava o violão e ia meio que descobrindo que fazia sentido ali. E todo mundo ficava muito impressionado porque eu ia na intuição e chegava lá num lugar muito, muito legal em relação à criatividade, né? A minha criatividade começa na intuição, né? Excelente, excelente. Muitas pessoas nascem com um talento, com um dom, com uma habilidade especial, mas muitas pessoas podem chegar a grandes resultados treinando. Mesmo você sendo autodidata, talentoso por natureza, você precisou estudar música? Precisei. Precisei sim. Ótimo. Né, chegou um momento da minha vida, ali em 2007, eu começo a sentir a necessidade de me especializar, que era justamente na época que eu estava saindo do colégio. Eu falei, cara, e estava naquela decisão, né? Eu jogava basquete, estava quase indo para ser federado, para assinar com o clube, e eu estava também imergido na igreja, na música, no ministério, e também queria fazer psicologia. Então eu estava assim, entre o esporte, a música e uma carreira, entre aspas, normal, né? Tipo, Os 17 anos são assim, né? Da vida de qualquer ser humano. E aí o que eu fiz, cara? Eu junto com os meus pais decidimos que eu ia para o seminário mesmo, ia estudar música e ia entrar no ministério. E aí em 2007 eu tentei visto 2 vezes para os Estados Unidos, porque eu já tinha aplicado para o Instituto Cancion, em Atlanta. E aí eu tinha aplicado em 2007, tinha passado na entrevista, tinha
tinha uma igreja que ia investir em mim lá, ia bancar os meus estudos e também ia me pagar um salário para eu ser líder de adoração lá. E eu fui negado 2 vezes, cara. Meu visto foi negado em janeiro e em julho, porque você sabe que depois que você nega, precisa tentar 6 meses depois, né? Sim, sim. Eu passei um ano assim, meio que tentando. Falei, cara, não tenho mais para onde tentar, não vou ficar mais tentando. E aí meu pai me falou que tinha um Instituto Canção Brasil. Naquela época estava abrindo o Instituto Canção Brasil com o Marcinho Maldonado, que eu acho que você conhece e tudo mais. E aí eu fui para lá, para o Instituto Canção Brasil, que foi quando eu mergulhei no estudo musical mesmo, assim, tipo, intencional. E aí eu fui, me formei em piano lá, comecei a tocar em bandas profissionais, e aí fui baixista, fui guitarrista, fui tecladista, tentei de tudo, e aí sim, comecei o estudo musical e sempre gostei muito de estudar música, até hoje eu tiro sempre meus tempos de estudo ali. Então, claro, eu tenho um talento natural, isso é reconhecido por todo mundo, até hoje, por exemplo, na nossa igreja, gente que me viu crescer falava, cara, a gente sempre soube que você ia estar na música hoje, porque era muito natural. Mas chega uma hora que eu sinto a necessidade, porque chega uma hora que a boa vontade e a sensibilidade natural não fazem com que você rompa em algumas esferas. Então você vai precisar abrir algumas portas com chaves que são, na minha opinião, estudos Cara, e preparo, né? Muito bom, muito bom. Gente, para quem está entrando agora, meu nome é Daniel Brunet, sou jornalista, documentarista. Essa aqui é a live Comunicando com Propósito. Eu estou recebendo o grande Tom Molinari, compositor de música, de letra, né? O cara que ministro de louvor, assim, um destaque no Brasil. E a gente está falando hoje sobre inspiração. E o Tom acabou de contar uma coisa que é muito, muito importante, que inclusive quebra algumas coisas que as pessoas têm de forma errada na cabeça, que é a ideia de que não precisa estudar, de que a ideia de que as coisas vão cair do céu. Ah, eu tenho um talento natural, eu vou chegar lá. Não, é preciso estudar. O cara nasceu com um talento, com um dom que veio de Deus, né? Que é reconhecido, mas mesmo assim ele buscou uma formação para ser um grande músico que ele é hoje. Então, assim, não basta só você ter um talento, ter um dom, ter uma vontade ou ter uma inspiração, que é o tema de hoje. Você precisa planejar, se estudar, melhorar e crescer, né? Tom, me conta uma coisa, cara. O que você gosta mais de fazer? Compor a melodia? Escrever a letra? O ato de cantar é melhor do que o de compor? O ato de ensinar, porque você é também um professor hoje, né? Como é que é para você? O que você mais gosta de fazer? Tá. Cara, eu, quando adolescente, né, mais novo, eu tinha um sonho de ser músico e de viver da música e de viajar e de ganhar dinheiro com música e abençoar pessoas também ministerialmente falando. Mas a gente vai amadurecendo, né, cara? E a gente vai compreendendo que a música é só um meio pelo qual você pode expor a sua mensagem. Então, Excelente. a partir daí, a gente vai descobrindo que existe a pregação, existe o ensino, existe o discipulado, existe escrever livros, eu tenho 2, compor músicas. Ou seja, a música vai sendo organizada numa prateleira que ela não está ali principal, ela não está na área principal, sabe? A música se torna mais um veículo, e eu não posso, claro, descredibilizar a música, o poder da música. Claro. É um dos maiores veículos de comunicação, porém, para mim, hoje, a música ganhou um outro espaço nessa prateleira, que é um espaço de mais uma, e talvez a maior, mas é mais uma das manifestações de exposição da mensagem que eu tenho. Então, hoje, eu amo compor, me considero um compositor, porque nem todo mundo que compõe é compositor. Tipo, às vezes Claro. vai gravar um disco e precisa ter músicas para aquele álbum, e aí o cara fala, cara, preciso compor. Ele vai lá e compõe, então ele não é um compositor nato. Eu sou um cara que amo compor, tô todo dia com uma melodia na cabeça, com uma letra, naturalmente. Então, no banho ali saem algumas melodias, algumas letras bem interessantes. Então, eu sou naturalmente produtivo em relação às composições, mas hoje eu aprendi, cara, a ver beleza nos processos pequenos, como de mentorar pessoas, sabe? Eu tenho uma escola, chama Escola Alvo, que é uma escola de adoração,
e eu tenho sido extremamente edificado. Estava aqui agora, terminamos de gravar um curso agora especificamente para ministro de adoração, de 12 horas, vai sair em breve. Eu estava agora mesmo falando para o cara que estava me filmando aqui, dizendo como eu amo fazer isso, sabe? Como eu me sinto realizado de expor o ensino da adoração, o ensino musical. Então, hoje, a composição musical se torna, para mim, como uma construção de uma aula ou de uma pregação, sabe? Tipo, eu estruturo ali uma base de como eu vou manifestar a minha mensagem, porque eu aprendo que, no decorrer do tempo, você vai ganhando uma só mensagem, né? Você vai expondo de várias formas, mas você vai construindo uma só mensagem. Então, quando você está cantando, você está falando uma só mensagem, a mesma mensagem de quando você está pregando, né? Excelente. Então, isso é importante. Isso é importante. Isso é importante no processo de descobrimento da sua identidade enquanto produtivo, enquanto criador, né, criativo. Você precisa focar numa coisa só e falar isso de várias maneiras possíveis pro resto da sua vida, sabe? Excelente. Então, eu acho que os excelentes, os caras que estão se destacando, eles estão se destacando porque eles estão falando 15, 20 anos a mesma coisa, de perspectivas diferentes, usando plataformas diferentes, mas sempre falando a mesma coisa. A gente vai perceber que pessoas sazonais, né, que são pessoas que uma hora o hype está em tal coisa, então eu vou falar e vou abrir um canal e fazer isso aqui. E aí daqui a pouco muda, o cara, ele não é especialista em nada, ele é raso, e isso revela o quanto que ele não tem sensibilidade para permanecer naquilo que Jesus, de fato, compartilhou com ele, né? Cara, muito bom. Cara, muito bom. Você é o nota 1000, irmão. Você falou uma coisa impressionante, que é a necessidade de ser consistente, né? Você fala dos sazonais, o cara vai mudando e tal. Eu escrevi, cara, um livro chamado Descubra Sua Mensagem e Multiplique Seguidores, que é baseado na estratégia de comunicação de Jesus. E eu quero te falar, com base no que você falou, eu nem ia falar do livro, ele está aqui, mas nem ia falar dele. Mas você falou uma coisa que é o seguinte, o que Jesus fez durante a vida dele é exatamente o que você acabou de falar. Jesus foi consistente. Quando Jesus, ele vai... Gente, você que está acompanhando a gente e produz conteúdo, é um comunicador, você que quer disparar uma mensagem, presta atenção nisso. Jesus, quando ele se revela ao Messias, ele está na cidade dele de Nazaré. Aí ele abre a Bíblia no livro de Isaías e ele lê. Ele fala, o Espírito Santo de Deus está sobre mim e ele me chamou para entregar as boas novas aos pobres. Ou seja, ele começa falando uma coisa. Eu vim para entregar as boas novas. Ao longo da vida de Jesus, o que ele faz? Ele entrega as boas novas. Ele está o tempo inteiro se apresentando como o caminho, a verdade e a vida. No final da vida dele, quando ele está diante de Pilatos, Pilatos perguntou, você é rei? Você é isso? Você é aquilo? Ele falou assim, você está dizendo que eu sou. E ali ele mantém a mensagem dele, que ele é o Filho de Deus. Ele fala, eu não sou desse mundo. Ou seja, no início, no meio, no fim, Jesus entregou as boas novas. No início, no meio e no fim, ele falou a mesma coisa. Ele não mudou o discurso dele porque estava na moda falar de outra coisa. Ele não mudou o discurso dele porque ele estava sob pressão. Ele continua sendo quem ele é. Então, assim, ser consistente, ser fiel ao seu assunto é uma das maiores lições que um comunicador precisa aprender. E é o comunicador, estou falando aqui do músico, do roteirista, do escritor, de quem faz live, de quem está no YouTube ou no Instagram, né? Quem está comunicando uma mensagem. Respeitar a sua mensagem é fundamental. E Tom, eu queria saber uma coisa. Da onde vem a sua inspiração? Certo. Para mim, inspiração é quando você aceita a influência de alguém que é original ou de algo que é original e transforma essa influência dessa coisa ou desse algo original em motivação para você fazer o seu trabalho, né? Eu acho que influência ou inspiração é isso. Você aceita a influência daquilo que você julga ser original. Muito bom. Bem, muito bom. A minha inspiração vem de um lugar só, que é Jesus Cristo, né? Eu tenho andado com Jesus por muitos anos e tenho procurado buscar nele a fonte daquilo que eu falo.
Porém, eu me inspiro também em pessoas. Eu falo publicamente que teu irmão, o Marcos, ele para mim é uma das minhas maiores inspirações. A maneira como ele é consistente na forma com que ele lidera a adoração, com que ele compõe. Tem projetos dele que eu, sinceramente, gastei muito tempo em lágrimas no meu secreto, ouvindo canções dele. Para mim, foi uma honra assim, enorme, uma das maiores honras do meu ministério, foi gravar lá o Som do Secreto com ele. Então, ele é uma das pessoas mais originais que eu conheço e que por muitos anos, desde quando eu nem pensava ainda em ter um primeiro projeto gravado, lá em 2008, quando eu entrei no Canção, comecei a ouvir todo mundo falar, cara, você tem que ouvir o Marcos Brunet, tem que ouvir o Marcos Brunet, tem que ouvir o Marcos Brunet. Marcos Brunet é cancioneiro igual a gente, Marcos Brunet fez canção argentina e tudo mais. E eu comecei a ouvir, e não só ouvir, eu era lá da igreja do Márcio, e ele ia para lá de vez em quando, lá nas conferências, comecei a vê-lo, então eu percebo que desde aquela época, 2008, cara, ele é consistente, está falando uma coisa só, produz coisas com muita genuinidade. E se eu pudesse, assim, analisar a minha jornada e colocar alguns objetivos em relação a como eu quero ser esse cara. Sempre constante, eu não quero hypar de uma vez, depois cair logo. Eu quero estar sempre constante, inspirando pessoas, abençoando pessoas, falando a mesma coisa. Se quem me conhece mais profundamente a partir das minhas músicas sabe que eu não sei compor sobre outro assunto, eu só falo de Jesus. E não estou dizendo que isso é correto, ou não estou falando que eu sou melhor, nada disso. Eu estou dizendo que Deus me deu uma perspectiva a partir da pessoa de Jesus que eu preciso liberar. Então, o meu primeiro disco, Arco e Flecha, é sobre Jesus Cristo. O cristocêntrico é sobre Jesus Cristo. Então, eu tenho certa dificuldade de compor sobre outra coisa a não ser Jesus Cristo. Então, eu quero ser conhecido como uma pessoa que persistiu numa mensagem e levou ela até o final da sua vida. Então, minha inspiração vem do Senhor, mas também vem de muitas pessoas. Musicalmente, por exemplo, falando, né? E eu não sei se eu vou escandalizar alguém aqui, mas eu tenho muitas inspirações que não são cristãs, musicalmente falando. Eu fico assim muito impressionado com alguns músicos virtuosos ou sensíveis. Então, musicalmente falando, eu sempre procuro o original. Né? Então, eu tinha um professor que ele dizia assim, o que você ouve? Aí eu falava assim, fulano, ciclano. Ele falava, não, você tem que parar de ouvir esses caras e precisa ouvir quem esses caras ouvem. Excelente. Então, tipo, você tem que ir lá na fonte da inspiração dos caras que são suas inspirações. Então, excelente, eu comecei a descobrir, musicalmente falando, que eu precisava ir ser um pesquisador de música. Eu acho que a gente confia muito na nossa intuição, cara. E eu acho que enquanto você tiver intuição, vai ser muito limitado. Tipo, eu acho que é isso. Eu acho que... Enfim, eu acredito que a gente precisa ser mais técnico na nossa busca por referências, na nossa busca por aperfeiçoamento. Eu acho que a gente precisa transcender o que está visível aqui, sabe? Aquilo que é do nosso ciclo. Cara, você vai ver que o Brasil, por exemplo, musicalmente, ele vive num ciclo de pobreza musical, de pobreza musical. Por quê? Porque a gente não vai transcender para buscar o que as pessoas estão cantando lá fora. Então a gente está sempre aqui. Cara, o Spotify, as plataformas, elas vão te dar o que você pediu que elas te dessem em relação ao algoritmo. Então você vai sempre ouvir a mesma coisa ali. Então eu acho que a gente precisa ser mais técnico em relação a como nós procuramos nossas inspirações. Porque talvez tenha coisas que te inspirarão que você nem sabe que elas estão propensas a te inspirar. Então você não rompeu a barreira, a bolha do normal, do raso. Então você não descobriu que tem muitas coisas que poderiam te formar. Né? Porque as minhas inspirações não podem fazer de mim uma cópia. Elas precisam usar para me formar, para formar quem eu sou. Exatamente. Então, quando eu olho para alguém,
eu falo, cara, isso aqui que esse cara faz, eu gostaria de fazer, eu gostaria de ter. Só Exatamente. que em outra pessoa, isso aqui é um ponto, uma ênfase que eu gostaria. Ou seja, eu vou pegando pedacinhos das minhas inspirações e me formando para ser Claro, quem eu sou. Porque, claro. assim, as suas inspirações não podem te tornar um cosplay. Você não pode virar uma cópia dessa pessoa, que senão fica As muito feio. inspirações não vão mudar a sua direção, o seu destino, né? Elas vão É, só te fazer criar em cima daquela inspiração. É isso que você está falando. exatamente. Exatamente. Precisa te dar um norte, né, cara? Eu concordo, cara, muito contigo. E, por exemplo, eu sou escritor, né? Entre as coisas que eu faço, eu sou um escritor. Existem modelos que você segue de direção, né? Por exemplo, a minha direção é Jesus. Então, quem escreveu sobre Jesus, eu leio. Isso me dá direção. Eu sou fanzaço do Luther King, do Mandela. Esses caras foram cristãos, né? E eles são uma direção, um exemplo, uma inspiração de direção. Mas eu também tenho inspiração de forma, a forma que escreve, a forma como conta história, a forma como se apresenta, que não necessariamente são pessoas que têm a mesma direção que os outros. Né? Então, assim, para mim isso nem tem uma questão. Eu sei, eu entendo perfeitamente quando você falou, vai ter gente que vai se escandalizar. Lamento profundamente por essas pessoas, porque tem muita coisa boa que a gente pode aprender, se inspirar. Não quer dizer que a gente vai copiar e vai seguir, né? Que aquilo vai mudar a nossa direção, mas aquilo vai trazer uma ideia. Então, assim, olhar com atenção para quem está na mesma direção que a gente, mas também para quem faz de uma forma que a gente gostaria de fazer, né? E eu queria aproveitar, Tom, já te deixar uma pergunta. Como é que é o seu processo criativo de inspiração? Quando vem uma inspiração, uma ideia de uma melodia, de uma letra, você para tudo e anota? Ou você confia na cabeça e depois recupera? Não confio na minha cabeça, não, cara. Não sei nem o que eu comi ontem. Muito bom. Não, eu paro tudo e aí eu gravo ou anoto. Eu tô sempre com o meu caderninho, que deve estar ali na minha mochila, mas vou fazer só uma analogia aqui, meus moleskines, né? Que eu chamo Adoro. eles de páginas secretas. Então, eu tô sempre com algum deles na minha bolsa. O que são páginas secretas? Basicamente, quando eu tenho uma inspiração, seja bíblica, seja de esboço de mensagem ou de composição, eu escrevo ali. Então, eu já tenho tipo uns 10 moleskines lotados de anotações aleatórias, de revelações ou de impressões, ou de basicamente de tudo que vem na minha mente, eu anoto. Eu gosto de anotar, eu sou do Eu lápis, também. né, com a Eu também. borrachinha ainda. Então eu gosto de anotar e tá ali. Então o que acontece? Cara, é muito comum num processo de produção de um álbum novo, eu visitar essas anotações. E, cara, sabe o que acontece? Acontece um fenômeno que eu acho incrível, que é, eu pego um refrão que nasceu ontem e uma estrofe que nasceu em 2010, cara, que eu estava escrito no meu caderninho. Uau, isso é excelente, cara. E quando eu linko, cara, eu sinto uma graça de Deus. E isso me ajuda muito no meu processo de composição, porque todo mundo tem um bloqueio em algum momento da vida de criatividade. Todo mundo tem. Todo mundo. Qualquer área de criatividade, de produção, você vai ter algum bloqueio em algum momento. Então, o que eu faço nos meus bloqueios? Eu revisito os momentos de Cara, excelente. generosidade criativa. Excelente. Então, eu Excelente. revisito os momentos que eu não estive com bloqueio, tá ligado? E aí, o Exatamente. que eu faço? Cara, eu começo a folhear, a ler, eu começo a meditar em cima disso. Cara, eu sou muito abençoado por aquilo que Deus me falou há 10 anos atrás. E aí, isso que Deus me falou há 10 anos atrás pode ser um norte para os próximos 10 anos. Então, Cara, eu isso é estou muito bom. sempre revisitando as coisas que Deus falou comigo. Então, meu processo criativo é pragmático. Eu não consigo deixar do jeito que, não, vamos lá, vamos sentindo, se eu lembrar. Não. É tipo, cara, eu preciso anotar, eu preciso gravar, meu iPhone está cheio de gravações agora, de refrõezinhos pequenos. E eu falo até no meu livro sobre composição, nunca subestime nada do que você receber. Tipo, às vezes a gente recebe alguma coisa, escreve num pedacinho de papel e fala, isso aqui é tão simples, cara. Mas pode ser isso aí que vai ser o pontapé para você amadurecer uma revelação que o mundo precisa.
entendeu? Então, em Excelente. relação à minha música, por exemplo, eu nunca subestimo. Às vezes o refrão está meio fora de métrica, eu ainda não entendi muito bem como vai ser, porém eu não solto isso, não largo. Está lá escrito, está gravado, porque em algum momento eu vou amadurecer e vai servir. E se não servir para virar música, serviu para te ensinar o que fazer quando você tiver que compor uma música que vai ser compartilhada com as pessoas, entende? Cara, muito bom, muito bom. Então, olha isso aqui, gente, que o Tom tá falando. Imagina, né, que a gente está numa cachoeira, né, e alguns lugares tem um dique, ou seja, uma represa, alguma coisa que vai conter aquela água. Imagina que a inspiração é como a água corrente, né? Então, ele está falando para a gente fazer o seguinte: a gente criar um dique de inspiração e botar ali e reter. Porque no dia que secar a água, você tem Exatamente. aquela piscina para você mergulhar, lembrar, reviver aquela inspiração e botar para frente. Porque muitas das vezes, né, Tom, não dá para a gente fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? A verdade é que nunca dá para fazer bem feito, pelo menos. Então, ir guardando ideias e revisitá-las nos momentos maus de seca, né, é uma dica excelente. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está encaminhando para o final. Nesse horário do meio-dia, do almoço, eu não gosto nem muito de passar de meia hora. A gente já está com mais de meia hora. A Paz é uma Promessa é uma música sua ou você só gravou? Porque eu conheci porque Não, você gravou. eu participei, é uma música do Paulinho. Cara, o Paulinho, para mim, é um dos maiores compositores da nossa geração. É alguém que escreve assim de um jeito tão acessível, mas tão profundo. Eu tive a oportunidade de participar do projeto deles. E aí você gravou com ele, né? É. É interessante que quando ele compartilha, a gente é muito amigo, quando ele compartilha essa música comigo, eu estava vivendo numa estação que eu precisava entender a mensagem. Então, assim, quando a gente foi gravar, a sensação que eu tinha é que a música era nossa. Porque quando ele compartilhou a primeira vez que ele compôs essa música, que a gente é bem amigo e a gente troca composições e mostra um para o outro. Inclusive, ele vai estar participando no meu próximo álbum agora, ao vivo, que a gente vai gravar em janeiro. Quando ele compartilha essa música comigo, eu estava precisando muito de experimentar essa paz. Então, eu me apropriei dessa canção como se fosse minha. Que legal, cara. Que legal. Acho ótimo. Eu conheci por causa de você, porque quando pintou você no YouTube cantando, eu comecei a ouvir. E eu ouço a música todo dia, tá? Só pra você saber. Que bom. E eu queria, pra gente encerrar, cara, eu queria que você falasse, né, do seu próximo projeto. Você acha que até falou, vai gravar em janeiro. A mente criativa, a mente inspirada do Tom Molinari, o que está preparando para os próximos dias, para os próximos meses? Cara, eu não posso falar muita coisa, porque eu acabei de assinar com a Sony Music, né? Uau, parabéns, irmão. Obrigado. É o primeiro projeto com a Sony Music, é um projeto incrível, vai ser ao vivo, em São Paulo, dia 17 de janeiro, e estarei lá. Vão ter convidados. Você é de São Paulo, você está em São Paulo. Estou em São Paulo agora, irmão. Cara, então você tem que Se você não me convidar, eu vou ficar na porta. Não tem problema, não. Tá convidado, convidadíssimo. Vou te mandar um convite. Ingresso, não tem problema nenhum também. Não, vou te mandar um convite especial aí. Enfim, vai ter participações especiais incríveis e é um dos projetos mais maduros da minha vida. Eu estou chegando num lugar de maturidade que, assim, eu acho que... Porque, assim, depois que eu me tornei pastor de uma igreja, me tornei pai dos meus filhos, a gente vai ganhando uma maturidade de entender de que esses projetos não podem ser só música. Então, eu cheguei num ponto de que eu acredito que esse novo projeto ele vem com essa cara de maturidade, sabe? Cara, essa mensagem que eu estou cantando aqui é uma mensagem que eu estou falando na minha igreja, é a mensagem que eu uso, para discipular os meus filhos, a minha esposa, a mensagem que tem nos levado a nos tornar mesmo. Porque, assim, para mim, Dani, existem 3 pontos nesse processo de criatividade. Você ouve a mensagem de Deus, você precisa se tornar essa mensagem, e você libera essa mensagem. Uau. Eu acho que João Batista é alguém que se tornou antes de liberar, né? Eu sou a voz que clama no deserto.
Eu não estou falando algo de que eu ouvi de terceiros. Eu me tornei essa voz daquele que deseja clamar na minha geografia aqui, no meu espaço físico. Deus precisa clamar em algum lugar e ele precisa de gente que se torne aquilo que ele quer falar. Então, eu acredito que todos esses anos, ano que vem eu faço 10 anos de ministério, todos esses anos viajando, servindo pessoas, tem sido anos que são impulsionadores para eu me tornar isso que eu estou falando. Cada dia mais a gente vai ganhando autoridade para falar essa mensagem que Deus está liberando para nós. Eu acredito muito que na próxima estação Deus de fato vai conectar a gente que está falando uma mensagem genuína e Deus vai liberar isso de maneira gloriosa. Espero que a gente esteja mais junto aí para fazer essa mensagem se tornar uma só. Porque no fim das contas a gente fala uma coisa só. Muito bom, cara, muito bom. Gente, nós estamos falando sobre inspiração, uma live comunicando com propósito, com Tom Molinari. Está chegando ao fim. Amanhã eu vou voltar 12h07. Eu vou receber amanhã o Kaique Oliveira, da companhia NC, também para falar de inspiração, de como ele se inspira. E hoje o Tom deu uma aula para a gente aqui, né, sobre ser consistente, né, sobre ter um alvo, sobre não ser sazonal. O conteúdo da live de hoje vai para o meu canal no YouTube amanhã. Então, se alguém perdeu, quer indicar para alguém, manda lá o link que vai ser gerado amanhã. Então, muito obrigado, tá, irmão? Foi um prazerzaço conversar contigo, te ouvir, te rever e saber que em janeiro a gente vai estar lá junto na gravação do seu novo álbum. Vamos, que bom saber que você vai estar lá. Anota aí, 17 de janeiro, daqui a pouco começa a divulgar, mas vai ser um tempo poderoso. Obrigado por me receber aqui, cara. Fiquei muito honrado, de verdade. E espero que a gente tenha mais tempo para poder falar sobre isso. Maravilha. Valeu, gente. Valeu, cara. Um abração. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Gente, a live de hoje, essa conversa com Tom Molinari, foi impressionante. Preste atenção no que ele fala sobre ser consistente, sobre não mudar de assunto, né? E a questão do processo criativo que ele desenvolve é especialmente maravilhosa. Então, quando você tiver uma ideia, né, é uma coisa que eu também faço. A inspiração vem, eu guardo aquela ideia, eu anoto para não me esquecer. E depois, quando eu tenho um tempo, eu vou lá e revisito aquela ideia. Construa um dique de inspiração para você poder suportar os dias de seca. Construa um dique de inspiração para você suportar os dias de seca, tá bom? Eu quero te pedir uma super gentileza para você pegar o link dessa live, compartilha com um amigo, compartilha com uma amiga, com pessoas que gostam de falar sobre comunicação, que querem saber como se inspirar, né? E outra coisa, faz um print da tela, você que está assistindo pelo celular, pelo computador, faz um print da tela, bota nos stories e me marca o Tom. Eu vou compartilhar alguns desses stories e não se esqueça também de dizer o que você mais gostou dessa live de hoje sobre inspiração com o Tom Molinari. A gente se vê em breve na live Comunicando com Propósito. Saúde e paz.